Boa noite, sejam bem-vindos para a nossa aula de Direito Ambiental. Aqui quem vos fala é o professor Fabrício Vantoio Lima. Hoje, nesse primeiro momento, o professor fará uma retomada dos estudos, uma revisão do conteúdo. Depois, nós vamos tratar de princípios do direito ambiental. Doutores, olha só, nós falamos até agora sobre algumas questões voltadas para o nosso direito ambiental, em especial algumas questões conceituais e históricas. Então vamos lá. No nosso primeiro momento nós falamos do conceito de direito ambiental, que eu vou repetir agora. Lembrando que é revisão, então é mais rápido, Direito ambiental é um conjunto de leis, em síntese, nós trabalhamos de forma mais ampla durante a nossa aula. Direito ambiental pode ser considerado como um conjunto de leis que visa regular a relação do homem com o meio ambiente, com o objetivo principal, doutores, de proporcionar o equilíbrio ambiental. Bom, após conceituarmos direito ambiental, eu falo um pouco do conceito de ecologia e do conceito de meio ambiente. Olha aí, doutores e doutoras, o conceito de ecologia. Ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o seu meio físico. Portanto, eu posso afirmar que ecologia, no seu sentido amplo, é o estudo da casa. Bom, e meio ambiente? Meio ambiente, conceituando, artigo 3º, inciso 1, da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Olha o conceito legal de meio ambiente. Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, olha só, conjunto de leis, condições, conjunto de leis, condições e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Esse é o conceito legal, tá? Bom, depois de falarmos do conceito de direito ambiental, conceito de ecologia e conceito de meio ambiente, faço alusão ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, doutores? Lembrando que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado como um direito ou interesse difuso. Base legal, artigo 3º, base legal, artigo 81 da Lei 8.078/90, que é o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Está lá no parágrafo único, inciso 1 e inciso 2. Conceito de direito difuso e direito coletivo. Se cair na sua prova, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado um direito, vocês vão marcar, difuso. Agora, turma, relembrando, se eu estou tratando de grupo, categoria ou classe, produtores rurais do município de Brumadinho, que ingressaram com ação visando dano moral ambiental. Grupo, categoria ou classe, que está ligada entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Estou tratando de direito coletivo. Mas lembrando que é revisão, por isso é um pouco mais rápido. Então, doutores, falamos aí que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso, conceituamos direito difuso e coletivo, conceituamos direito ambiental, meio ambiente e ecologia. Falamos também que esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pertence a uma pluralidade de indivíduos, pertence, inclusive, às gerações vindouras, lembrando que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado como um direito de terceira geração. Bom, ainda, falando da natureza jurídica, o nosso direito ambiental também é um ramo do direito público, porque visa assegurar um ambiente ecologicamente equilibrado, Olha só, doutores, além de falarmos dos conceitos, nós classificamos meio ambiente, Olha só, classificamos meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Meio ambiente natural, base legal, artigo 225 da Constituição Federal, é tudo que existe sem a influência do homem. Meio ambiente natural, que existe sem influência do ser humano, o ar, o solo, a água. E o meio ambiente do trabalho é fácil também, é o local onde o ser humano exerce suas atividades laborais, Artigo 7º e artigo 200, inciso 8 da Constituição Federal. Turma, continuando, meio ambiente artificial consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza. Edificações e espaços públicos abertos, dei um exemplo para todo mundo entender bem, uma simples praça pública. Então, meio ambiente artificial, lembrando que quem trata do meio ambiente ou do adequado ordenamento no âmbito territorial no âmbito municipal é o poder público municipal, doutores? Sendo assim, eu falei que o plano diretor será obrigatório para os municípios com mais de 20.000 habitantes. Então, lembrando que a base legal do meio ambiente artificial é o artigo 182 e 183 da Constituição Federal. Doutores, ainda sobre este assunto, meio ambiente natural já conceituamos, artificial
do trabalho, agora eu vou conceituar o cultural em conjunto com o artificial, porque a parte inicial do conceito do meio ambiente cultural é a mesma do meio ambiente artificial. Olha só, meio ambiente artificial consiste no espaço construído pelo homem e na interação com a natureza. Agora, meio ambiente cultural consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza, mas que detém um valor agregado especial. Base legal do meio ambiente artificial, doutores, artigo 215 e 216 da Constituição Federal. Lembrando, né, turma, doutores, lembrando que o exemplo é patrimônio histórico, arqueológico, paisagístico e cultural. Mas o professor citou um exemplo, uma simples praça pública, meio ambiente artificial. Agora, doutores, uma praça pública onde se realiza reuniões, festas, folclores, feiras, onde existem árvores, por exemplo, centenárias, que é o caso do nosso município de Anápolis, né? Turma, essa praça que eu acabei de citar o exemplo é considerado como meio ambiente cultural. Por quê, professor? Porque detém um valor agregado especial. Então, já revisamos o primeiro momento, revisar agora de forma breve conferências internacionais e depois passar para o tópico princípios. Lembrando que eu estou realizando a revisão, a retomada do conteúdo. E se por acaso, né, terminar os nossos 50 minutos e esta reunião se encerrar, basta clicar no link e entrar novamente, pois darei continuidade. Então, olha só, turma, vamos lá. Bom, doutores, falamos do tópico conferências internacionais, falamos que os danos ambientais ultrapassam barreiras ou limites, não respeitam soberania nacional. Lembrando que os problemas ambientais, chuva ácida, processo de desertificação, incêndios, né, doutores, bem como as mudanças climáticas, elas ultrapassam barreiras. Portanto, a necessidade de respeitarmos o meio ambiente e pensarmos de uma forma global, agir no local, mas com uma preocupação global, internacional. Bom, após tratarmos desse assunto, né, eu mostrei de exemplo Brasil, Bolívia, por exemplo, incêndios ou queimadas que têm início na Bolívia afetam a nossa área verde aqui no Brasil, que tem início no Brasil afetam o nosso país vizinho e assim sucessivamente. Por isso a necessidade de protegermos o meio ambiente no seu aspecto global. Por isso a necessidade de uma consciência planetária ambiental. Por isso os países começaram a se reunir e tratar dessa questão com um olhar internacional. Bom, quando falamos aí, né, das competências para celebrar atos em nosso nome, né, no caso do Brasil, lembrando que é a competência que é do presidente da República, está lá no artigo 84, inciso 8, inclusive é a competência privativa do presidente da República. Lembrando que esses atos, quando apresentarem elementos gravosos para o patrimônio nacional, tem que ser referendados pelo Congresso Nacional, está lá no artigo 49, que é competência exclusiva do Congresso Nacional, artigo 49, inciso 1, né, que estamos comentando. Lembrando que um ato internacional, ele cria lei, estabelece, né, obrigações entre os Estados signatários, leiam-se as nações. Conceituamos também tratado, acordo, protocolo, declaração, lembrando que uma declaração internacional pode surgir dentro de uma conferência internacional, né? Exemplo, declaração de Estocolmo, né, doutores? Então, olha só, por que tratarmos dessas conferências? Porque foram a partir das conferências internacionais que surgiram os princípios que o professor vai falar agora. Doutores, lembrando ainda que falamos da incorporação desses tratados no nosso ordenamento jurídico, né? Falamos aí do artigo 5º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, porque o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano por essência. E atenção, quando falamos do artigo 5º, parágrafo 3º, lembrando que o parágrafo 3º foi inserido no nosso ordenamento por meio da emenda constitucional número 45 de 2004, haja vista que a discordância doutrinária era muito grande acerca, né, da incorporação dos nossos tratados internacionais em prol dos direitos humanos no nosso ordenamento jurídico. Olha o que diz o artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados que versarem sobre os direitos humanos, ao serem incorporados no nosso ordenamento jurídico, que forem incorporados e aprovados por meio de quórum qualificado, qual seja, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos seus respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Então, se cair no seu concurso, né, que o tratado ou ato internacional, né, lembrando o direito humano por essência, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois não existe sadia qualidade de vida sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Turma, então se cair lá no seu concurso público ou no exame da ordem, né, que o ato internacional, tratado, acordo ou conferência internacional, um ato internacional em síntese, que for aprovado por meio de quórum qualificado no nosso ordenamento jurídico, né, obviamente que para que ele possa produzir os seus efeitos, ele tem que ser ratificado por meio do seu decreto, né, lembrando que o decreto ele é assinado pelo presidente da República e começará a produzir os seus efeitos a partir do momento que for publicado no Diário Oficial da União. Então, olha só, turma, atenção, este ato internacional em prol dos direitos humanos, que for aprovado por meio de quórum qualificado do artigo 5º, parágrafo 3º, qual seja, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos seus respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Não é igual à emenda constitucional, é equivalente, possui status constitucional. Atenção, doutores, muita atenção. A partir deste momento, os senhores não vão errar em concurso, porque se for aprovado por meio de quórum qualificado, é tratado em prol dos direitos humanos, equivalente à emenda constitucional, tem status constitucional, né? Inclusive, Flávia Piovesan, Sidney Guerra, né, professor Valério Mazzuoli, até mostrei a doutrina na aula passada, eles entendem que os tratados, ao serem incorporados no nosso ordenamento, terão natureza constitucional, independentemente do quórum, né, de aprovação. Agora, se for qualificado ou não. Agora, turma, e os tratados anteriores à emenda constitucional número 45 ou posteriores à emenda constitucional número 45, que foi do ano de 2004, que foram incorporados no nosso ordenamento, tratam sobre direitos humanos e não foram aprovados por quórum qualificado. Nesse ponto, eu expliquei para os senhores, existem 4 correntes. A corrente que entende que eles têm natureza supranacional, quem defende essa corrente é o ministro Celso de Mello, quer dizer o quê? Que está acima das nações, acima das constituições. A corrente que entende que eles têm natureza constitucional, Flávia Piovesan, por exemplo. Uma corrente minoritária que teria um status de lei ordinária, esquece isso, né? Não vou nem comentar. E a corrente, né, ou o entendimento do STF, que esses tratados em prol dos direitos humanos, né, que foram incorporados no nosso ordenamento, porém não passaram pelo quórum qualificado lá do artigo 5º, parágrafo 3º, terão status supralegal. Quer dizer o quê? Quer dizer que está acima das leis e abaixo da Constituição. Tá bom? Doutores, então vamos lá. Atenção, turma. Já revisamos aí, né, realizamos aí um apanhado geral das aulas anteriores. Agora eu vou para o tópico conferências. Eu vou tentar aqui, doutores, quando nós estivermos tratando, né, desse assunto, eu vou tentar dividir a tela para não ficar só o professor falando, mas atenção, se o ambiente ficar pesado, o professor retorna. Doutores, vamos lá. O tópico de hoje que eu vou tratar obviamente, já falei no início da aula, eu vou falar dos princípios do direito ambiental brasileiro. Professor, por que eu preciso entender os princípios? Porque eles são o sustentáculo da nossa disciplina. Os princípios são a base do nosso direito ambiental. Eles servem como norte, eles são norteadores. Os princípios vão orientar a nossa disciplina, doutores. E eu vou comentar todos os princípios? Obviamente que não. Porém, eu vou comentar os princípios que caem em concurso. Tá bom, doutores? Então, olha só. Os colegas estão chegando, sejam bem-vindos. Vou falar agora de princípios ambientais. Turma, lembrando que na aula passada eu falei de conferências e eu mostrei que os princípios, né, eles surgiram a partir das conferências. Comentamos a Conferência de Estocolmo, que foi muito importante, que foi um divisor de águas. Comentamos a Rio 92. Lembrando, olha só, que quando falamos do surgimento dos princípios, lá em Estocolmo, o princípio 1, o princípio 8, o princípio 13 trataram o desenvolvimento sustentável. Foi no relatório Nosso Futuro Comum que formalizou-se o conceito de desenvolvimento sustentável. A responsabilidade ambiental também foi tópico aí da Conferência de Estocolmo. Bom, lá na Rio 92, que foi muito importante, tratou-se do princípio de desenvolvimento sustentável, da solidariedade intergeracional, da participação e da precaução, doutores. Então, olha só, turma, esse assunto, né, deixa eu só aceitar os colegas aqui que estão chegando, esse assunto, ele é relevante porque, se você prestar o exame da ordem, provavelmente cairá a temática princípios, ou se você prestar concurso público, também será cobrada essa temática. É uma matéria tranquila. Lembrando que na próxima aula eu falo da tutela constitucional do meio ambiente, tá? São as competências
competências para legislar acerca da questão ambiental. E também, logo em seguida, faça uma revisão do conteúdo, né? Haja vista que em breve será a nossa semana de provas. Lembrando que a primeira VA, né, a nossa primeira prova, ela terá início aí no dia 14 de setembro, que está próximo, né? E vai até o dia 19. Professor, qual a temática da primeira VA, já que o senhor tocou neste assunto? Tem início com o aspecto conceitual, conferências, princípios, muita atenção aos princípios. Depois, vamos para o tópico tutela constitucional do meio ambiente, que é o direito constitucional ambiental, né, que nós vamos tratar, são as competências para legislar acerca da questão ambiental, e depois vem a nossa revisão e a nossa prova. Se der tempo, eu falo de responsabilidades por danos ambientais. Porém, olha a condição, se der tempo. Se não, fica o tópico para a primeira VA, que tem início no dia 14, vai até o dia 19, o dia 20, salvo engano. Bom, top. Professor, já está falando desse assunto? Sim. Vamos lá. Conceitos, natureza histórica, né? Conferências, princípios e tutela constitucional do meio ambiente. Por hora, esses tópicos que nós estamos trabalhando. Doutores, vamos lá? Eu já falei a relevância de tratarmos dos princípios, porque eles são sustentáculos da nossa disciplina. E quando eu falo dos princípios, né, doutores, nós vamos aí em vários momentos, né, abordar as questões legais também. Bom, então, vou tentar até dividir a tela com os senhores aqui, não custa nada para o professor, até para ver se a nossa internet está sendo adequada ou está conseguindo se adequar. Olha aí, doutores. Turma, todo mundo está conseguindo visualizar? Creio que sim, né? Vamos lá. Olha aí, doutores. Estão visualizando a nossa tela? Olha só. Turma, por que falarmos dos princípios? Já disse que os princípios são o norte, são sustentáculos. Olha, eles são... Os princípios gerais do direito são os postulados, olha o nosso slide, que conduzem toda a legislação. Eles apresentam-se como fonte do nosso direito. No nosso caso, direito ambiental. E pode ser considerado também como alicerce da nossa disciplina. Vamos voltar aqui. Eu não vejo necessidade da gente ficar acompanhando o slide, não, porque esse tema é muito tranquilo. Então, o primeiro princípio que eu vou tratar com os senhores é o princípio do desenvolvimento sustentável. Doutores, para quem for anotar, anota aí. Princípio do desenvolvimento sustentável. Princípio que foi idealizado em Estocolmo, formalizou-se o conceito lá no relatório Nosso Futuro Comum, no ano de 1983. Depois, na Rio 92, Rio mais 20, e até hoje é muito tratado a questão do desenvolvimento de forma sustentável. Professor, dá exemplo de desenvolvimento sustentável. Falei na aula passada, reciclagem, simples, objetivo, que ajuda você a se lembrar no concurso. Esse tema, desenvolvimento sustentável, ele é muito cobrado nas provas, né? No âmbito, nas provas discursivas, tá bom, pessoal? Nas provas manuscritas, em especial redações voltadas para concurso, eles cobram muito desenvolvimento sustentável. Então, tem que entender esse princípio. Eu já disse que ele foi idealizado lá na Conferência de Estocolmo, tratou-se desse princípio lá na relatório Nosso Futuro Comum, na Rio 92, né? Bem como na Rio mais 20, que ocorreu no Rio de Janeiro no ano de 2012, e assim sucessivamente. Doutores, o que é o desenvolvimento sustentável? Nada mais é do que utilizar um recurso natural na atualidade sem comprometer esse recurso para gerações que estão por vir. É usar os recursos naturais de forma equilibrada. Doutores, quando falamos de desenvolvimento sustentável, a nossa lei maior, que é a Constituição Federal do ano de 1988, ela trata desse assunto. Olha só, por exemplo, acompanhe comigo, abra a Constituição aí, por gentileza. Vamos lá no artigo 3º. Olha o que diz o artigo 3º, doutores, da nossa lei maior. Ele diz o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Garantir o desenvolvimento nacional. Também, ainda, né, comentando aí os dispositivos legais que tratam do desenvolvimento, olha o artigo 170 da Constituição, lá no inciso 6º. Olha o que diz o artigo 170. Eu vou ler para os senhores, olha só, acompanhem. Ele diz o seguinte, salvo engano: a ordem econômica que deverá ser fundada na valorização do nosso trabalho, do trabalho humano, bem como na livre iniciativa, tem por finalidade assegurar a todos existência digna. Deixa eu admitir o colega que está chegando aí.
tem como finalidade garantir a todos, né, como eu estava dizendo, a existência digna, a dignidade. Lembrando que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é primordial para a dignidade do ser humano. Conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Olha aí, falando de desenvolvimento sustentável, tá, turma? Princípio do artigo 170, inciso 6º. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Estão vendo aí? Tranquilos, doutores? Citei aí alguns dispositivos para que possamos, né, ter um entendimento maior ou melhor acerca do princípio do desenvolvimento sustentável. Lembrando que na próxima aula eu faço uma retomada dos estudos. Turma, continuando aí, nós já falamos do princípio do desenvolvimento sustentável, né? Estamos falando, lembrando que já comentei que foi lá na Conferência de Estocolmo do ano de 1972 que tratou-se desse princípio. Na Rio 92, o seu princípio 4 também tratou do desenvolvimento sustentável. Comentamos aí a Constituição Federal no artigo 3º, artigo 170. Lembrando que a Rio 92, ela adotou no seu princípio 4, a fim de se alcançar o estágio de desenvolvimento sustentável, né, a proteção do meio ambiente ela deve constituir uma parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada de forma isolada, né, doutores? O desenvolvimento econômico ou social, ele é indispensável para assegurar ao homem, doutores, um ambiente de vida e trabalho e criar na Terra condições adequadas para melhorar a qualidade de vida. Deixa eu só admitir os colegas que estão chegando agora, sejam bem-vindos, né? Estamos falando aí do princípio de desenvolvimento sustentável, tá, doutores? Então, olha só, meninos, continuando. Olha aí um conceito para quem gosta de anotar do desenvolvimento sustentável. O princípio do desenvolvimento sustentável tem que ser observado na condição de desenvolvimento que possa atender às necessidades do presente, sem comprometer as futuras gerações e agindo em conformidade com os ditames da lei, obviamente. Tranquilos? Sossegados, pessoal? Se houver alguma dúvida, manda por meio do chat ou pode ligar o microfone, perguntar, chamar pela ordem, professor, por favor, eu estou com dúvida e perguntem à vontade, tá bom? Turma, então falamos, né, da revisão da primeira aula, realizamos a revisão da segunda aula, mostramos aí os tratados e atos internacionais ao serem incorporados no nosso ordenamento, falamos das conferências para chegar até o surgimento dos princípios. Estou tratando agora de princípios do direito ambiental. Falamos do primeiro, que é o princípio do desenvolvimento de forma sustentável. Agora, doutores, lembrando que a nossa aula está sendo gravada, tá bom? E lembrando que eu vou disponibilizar para os senhores todo o nosso conteúdo. Depois do princípio de desenvolvimento sustentável, eu faço alusão a um princípio que é muito utilizado pela doutrina, né, por alguns doutrinadores. Mas, ao meu ver, ele está inserido dentro dos demais. Porém, cai em concurso, então eu comento. Princípio da ubiquidade. O que é ubiquidade, professor? Nada mais é significado, característica do que existe ou está em praticamente na maioria dos lugares. Sendo assim, o meio ambiente ele pode ser considerado como ubíquo. Então, este princípio da ubiquidade, ele se consubstancia no entendimento de que o meio ambiente é ubíquo, ou seja, está praticamente na maioria dos lugares. Eu poderia afirmar que está em todos os lugares, né? Ou seja, está presente em toda parte, em todo o planeta. Diante disso, doutores, a lesão ao meio ambiente, ela pressupõe reflexos diretos ou indiretos em determinados locais ou em toda a natureza, tá bom? Então, olha só, comentamos aí, doutores, o princípio da ubiquidade, tá certo? Agora, já falamos também, recebendo os colegas aí, do princípio de desenvolvimento sustentável. Lembrando que eu não vou comentar todos os princípios do direito ambiental, mas eu vou comentar os princípios que caem em concurso, tá bom? Turma, vamos lá. Olha só, atenção. Doutores, quando falamos aí de princípios, lembrando que em alguns minutos a nossa conexão vai encerrar. O professor vai chamar novamente no mesmo link. Basta clicar no mesmo link para continuarmos, tá bom? E lembrando ainda que a nossa aula será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem ainda hoje. Então, olha só, doutores, falamos do princípio de desenvolvimento sustentável, o princípio da ubiquidade, né? Agora, eu trato com o senhor
com os senhores do princípio, atenção, princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Doutores, eu cometi um erro, um equívoco, uma falha. Atenção, doutores, quando os senhores estiverem estudando o tema princípios, fica a dica para memorização e entendimento. Vou falar de novo. Quando os senhores estiverem estudando princípios, fica a nossa dica para memorização e entendimento. Normalmente, olha aí, olha a dica. Normalmente, o nome do princípio, a nomenclatura, o seu nome, normalmente vai te mostrar o que vem a ser esse princípio. Olha o nome, princípio do desenvolvimento sustentável. É o crescimento de forma equilibrada. É um crescimento respeitando os recursos naturais. É o desenvolvimento de forma sustentável. Ponto. Olha aí, o outro princípio que eu acabei de comentar, princípio da ubiquidade. O ubíquo é o que está presente em todos ou na maioria dos lugares, como exemplo, no nosso meio ambiente. Sendo assim, os danos ambientais poderão afetar a sanidade do ambiente no local ou em outros locais, por isso a necessidade de protegê-lo. Doutores, então vamos lá. Lancei a dica. Normalmente o nome do princípio vai te mostrar o que vem a ser este princípio. Já falamos do princípio de desenvolvimento sustentável, comentamos o artigo 3º, inciso 2 da Constituição Federal, bem como o artigo 170, inciso 6 da nossa lei maior. Bom, falamos do princípio da ubiquidade, agora eu falo do nosso princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Olha o nome, princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Como assim, professor? Seja mais específico, eu não entendi. Responsabilidade comum, porém diferenciada. Doutores, lembrando que eu vou falar dos princípios que mais são cobrados em concurso público. Olha só, todos os estados eles têm o dever comum de proteger o meio ambiente. Vou dar um exemplo que todo mundo vai entender bem. Porém, doutores, cada estado tem uma capacidade diferente para atingir tal fim. Portanto, a capacidade das nações, elas são diferenciadas. A responsabilidade é comum, porém, atenção, a capacidade de atingir a proteção ambiental, ela é diferenciada. Sendo assim, faz-se necessário adotar padrões ambientais com obrigações diferenciadas para os estados. Entenderam? Vou lá, vou lançar agora um exemplo para todo mundo entender o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Atenção, um tratado internacional, por ser bilateral, pode ser considerado um tratado, né? Um tratado internacional entre Brasil e Bolívia, sempre cito esse exemplo, visando a proteção da nossa Amazônia. O Brasil, por possuir um poderio econômico maior, ele poderá, né? Atenção, a responsabilidade pode ser diferenciada, né? O Brasil poderá ter uma carga maior nesse tratado. O Brasil poderá ofertar um quantitativo maior, né, no aspecto financeiro, bem como no aspecto físico, né, a Força Nacional Brasileira para proteger a região da nossa Amazônia, que está aí, né, concatenada com a região da Bolívia. O Brasil faz um investimento de 10 bilhões e a Bolívia de 1 bilhão. Olha, a responsabilidade é comum, porém, a forma de execução, a forma de alcançarmos essa proteção ambiental pode ser diferenciada. Tranquilos? Por isso o nome. Olha aí, a própria nomenclatura vai te mostrar responsabilidades comuns, porém diferenciadas. A capacidade dos estados para atingir essa proteção ambiental, ela poderá ser diferenciada. Na prática, funciona assim. Tá bom? Doutores, reitero, se houver alguma dúvida, chama a minha atenção. Já falamos do princípio de desenvolvimento sustentável, princípio da ubiquidade, princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Lembrando que quando terminarmos essa reunião, basta clicar lá por meio do nosso grupo de estudos, através do aplicativo WhatsApp, basta clicar no aplicativo para que continuemos a nossa aula, tá bom? Tranquilos? Então vamos lá. Bom, após falarmos do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, dando continuidade de uma forma didática, eu falo do princípio da cooperação dos povos. Doutores,
Este princípio está inserido lá no artigo 4º, tem por base legal o artigo 4º, inciso 9 da Constituição, porque a nossa lei maior era instituir o princípio nas relações internacionais, né, que diz o seguinte: a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. São objetivos da nossa República Federativa do Brasil. Tá? E dentre essas áreas, princípio da cooperação entre os povos. Olha o nome. Lembra da dica do início da aula? Princípio da cooperação entre os povos. Vamos lá. Então, olha só. Dentre as áreas de interdependência entre nações está o quê? Está a proteção do meio ambiente. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Está lá no nosso artigo 4º da Constituição Federal. Então, vou repetir. Princípio da cooperação dos povos. Dentre as áreas de interdependência entre nações está o meio ambiente. Então, a proteção do meio ambiente, ela deverá se dar de forma concatenada, interligada. Doutores, vamos voltar um pouquinho na nossa aula sobre conferências internacionais. Princípio da cooperação dos povos. Dentre as áreas de interdependência entre nações está o meio ambiente. Nós precisamos pensar e agir de forma global para proteger o nosso meio ambiente. Vou voltar um pouco, por quê? Lá no início da nossa aula, porque os danos ambientais não respeitam barreiras nem limites. As tragédias ambientais ultrapassam barreiras e não respeitam soberania. Princípio da cooperação entre os povos, da cooperação dos povos. Então vamos lá, doutores. Falamos do princípio do desenvolvimento sustentável, princípio da ubiquidade, falamos aí do princípio da cooperação entre os povos, tratamos também do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Lançamos a dica, né, doutores? Atenção, quando houver dúvida sobre a matéria princípios, lembrem-se do professor Fabrício. Normalmente o nome do princípio vai te dizer o que vem a ser este princípio. Agora, eu falo do princípio do ambiente ecologicamente equilibrado e vou mostrar uma forma de não confundir ambiente ecologicamente equilibrado com solidariedade intergeracional com desenvolvimento sustentável. Doutores, a base legal do princípio do ambiente ecologicamente equilibrado está no artigo 225 da nossa lei maior. Vou ler para os senhores. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Atenção, doutores, este princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, ele configura uma extensão do direito à vida e proteção, obviamente, contra qualquer privação arbitrária da mesma, né? Da vida, da nossa vida, do nosso bem maior. O princípio do ambiente ecologicamente equilibrado configura uma extensão do direito à vida, à sadia qualidade de vida. Está inserido na parte inicial do artigo 225 da nossa Constituição Federal, que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, olha só, doutores, somente revisando, e atenção que o professor vai falar de forma, vai revisar sempre, nós já comentamos agora, né? Princípio do desenvolvimento sustentável, princípio da ubiquidade, princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Falamos dos princípios, ou do princípio da cooperação dos povos e do princípio do ambiente ecologicamente equilibrado. Agora, no próximo bloco, eu darei início ao princípio da solidariedade intergeracional. Turma, vou encerrar agora, basta clicar no link e entrar lá no ambiente novamente. Aguardo os senhores, tá bom? Então, o professor vai encerrar e vai continuar a segunda parte da nossa aula, tá certo? Aguardo os senhores. Basta clicar no mesmo link, tá certo?